foi extremamente chocante, foi extremamente decepcionante ao conhecer pessoalmente a esse evangelista. Pela conduta que ele estava mostrando, talvez com relaxado e tranquilo, pensando que estava só diante de uma pessoa só, ou de um missionário inexperiente como eu. O cara tinha a boca podre, podre, e uma atitude desprezível, uma conduta absolutamente condenável, esse homem. Aquilo provocou em mim, me chocou de tal maneira que, no momento, eu me lembro que eu fui a um canto, busquei um canto para orar, e eu cheguei até a estar indignado com Deus naquele momento. Porque eu, na minha inexperiência, na minha falta de maturidade, eu estava com o meu coração totalmente sincero, querendo viver uma vida para agradar a Deus, para viver em santidade. E eu me lembro da minha oração reclamando a Deus, dizendo: Senhor, como é possível? Eu não tenho nada especial, não tenho nenhum dom especial, não posso orar nem para um resfriado que não vai ser curado. E olha a vida desse cara, todas as coisas que ele faz, que ele fala, e o Senhor usa ele da maneira como o Senhor usa na noite. Aquilo gerou uma interrogante gigantesca na minha cabeça, queridos, que me perseguiu durante mais de 10 anos, aquela interrogante. Até que um dia, eu estava visitando um missionário amigo meu na Espanha, e eu me lembro que, naquela viagem, nem sequer pensando, nem sequer considerando o tema, já tinha, de certa forma, aí estava fora da minha cabeça aquela interrogante. Mas eu me lembro que naquela viagem, assim, do nada, veio como um relâmpago uma voz do Senhor na minha cabeça. E aquela voz de Cristo, de Deus na minha cabeça, falou o seguinte, falou uma frase, e foi a seguinte: de onde você acha que Satanás tirou o poder que ele tem? Porque Satanás, ele não gera poder. Satanás, ele não cria coisa alguma. De onde tirou esse poder? O poder que hoje ele demonstra fazendo milagres, fazendo sinais e prodígios hoje. Aquilo caiu como um balde de água fria necessitado para mim naquele momento, porque para mim foi extremamente revelador, no sentido de que o que aconteceu com Satanás, queridos, é que na queda ele reteve, por soberania divina ou por decreto divino, ele reteve muito do poder que ele tinha. E esse poder, Satanás tem usado esse poder que não é dele, foi dado por Deus, quando ele era ainda um anjo de luz no céu. E ele reteve esse poder e hoje segue usando esse poder, esses sinais e prodígios, para fazer o que ele quer. Para trazer desgraça, né? Para confundir e para enganar. E para enganar. Com isso, eu quero deixar claro, queridos, que ainda que esse foi muito revelador para mim, enquanto a doutrina, com isso não estou dizendo que esse homem, esse evangelista, que eu tive essa má experiência, que ele estava sendo usado um poder satânico. Eu não estou dizendo isso, ok? Eu não me atrevo a dizer nem a afirmar isso. Eu só estou usando esse exemplo pessoal que eu tive, mas não estou dizendo que esse evangelista estava sendo usado por Satanás. Não é isso. Mas sim, a experiência me levou a ter um entendimento doutrinal da palavra de Deus. É isso que eu quero enfatizar aqui. Isso foi tremendo para mim. E com o tempo, eu cheguei a esse mesmo texto que acabamos de ler aqui em Mateus 7, 21 a 23. E também com o tempo, à medida que a gente vai crescendo e entendendo mais, cheguei a Romanos 11, 29, onde nos diz que a vocação dada por Deus e os dons são irrevogáveis. Os dons que são dados por Deus são irrevogáveis.
o entendimento disso... Perdão, antes de mencionar o seguinte, quando aparece a palavra dons, aí em Romanos 11, 29, se refere ao carismata. A palavra é carismata, fazendo referência, querido, aos dons sobrenaturais do Espírito. Logicamente, isso me levou a entender outras coisas que são necessárias e profundas na Escritura, coisas que são conflitivas teologicamente nos nossos dias, que é o tema da apostasia. Necessariamente me levou a entender isso, ok? E me levou a entender outra coisa importante e prática na nossa vida como cristãos, como parte do corpo de Cristo hoje. Os dons são importantes, queridos. Mas os dons sobrenaturais, eles não são evidência de caráter. Eles não avalizam o caráter de uma pessoa. Para mim ficou absolutamente claro na Escritura isso. Os dons não são evidência de espiritualidade. Os dons não são evidência de salvação sequer. Os dons cumprem um propósito funcional na era presente no corpo de Cristo. Porque esses dons, eles acabarão quando tenhamos que partir com Cristo. É importante ter em conta esse elemento. Não, lá no versículo que segue, não, no versículo 21, perdão, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe, eu lendo também esse texto, me fez lembrar de um acontecimento na história. Talvez vocês já ouviram falar da era do oscurantismo, né? No qual o mundo viveu durante praticamente 1000 anos na ignorância, nas trevas da ignorância e da falta de conhecimento e de entendimento. Se podemos dizer na linguagem atual, quase 1000 anos de burrice a nível mundial, onde somente os sacerdotes, né, sabiam ler, sabiam escrever, nem sequer os reis, nem sequer os imperadores da época sabiam ler, para ter uma ideia. Mas aconteceu um fenômeno na história, está marcado na história, é que quando estava chegando perto do ano 1000, o ano 1000 da era cristã, entende? Houve todo um pânico profético de que o mundo ia acabar no ano 1000. E que o mundo ia acabar também vinha da mão com a ideia de que Cristo estava voltando para buscar a igreja. Sabe, queridos, quando chegou no cumprimento daquele dia do ano 1000, a história, né, que é uma história praticamente apócrifa, escreve dizendo que os templos cristãos, logicamente eram católicos naquela época, os templos cristãos estavam abarrotados de gente. Tinha gente até pendurado pela janela. Por quê? Porque eles acreditavam que o mundo ia acabar, e como o mundo acaba com a vinda de Cristo, então que Cristo vinha pegar aqueles prédios, aquelas construções, aqueles templos, e arrancar do alicerce e ia levar. E era muita gente que acreditava nisso, por isso os templos, ninguém queria, todo mundo queria uma beiradinha. Parece esses ônibus em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, quando o pessoal tem que trabalhar 5, 6 da manhã, tem que estar os ônibus abarrotados. Assim estavam esses templos naquele dia final, né, do ano 1000. E, claro, passou no dia seguinte, não aconteceu nada. Mas, querido, sabe o que? Eu vejo que quando o ano ia cumprir, né, o ano 2000, da nossa era cristã, aconteceu algo parecido. Alguns começaram a falar e propagar nossa profecia de Nostradamus, né, que de 1000 passará, mas de 2000 não passará, aquela linguagem, eu nem sei se os mais novos ouviram isso. Mas estava muita gente preocupada quando o ano 2000, porque dali não vai passar, segundo Nostradamus. Eu não me lembro que houve um alvoroço, como passou no ano 1000,
Mas uma coisa eu posso perceber que no dia de hoje, aquilo que passou lá no ano 1000, queridos, aquele pensamento, aquela mentalidade segue presente. Ela segue e se manifesta de outra maneira. Mas aquele mesmo nível de oscurantismo segue presente hoje. Não? Por exemplo, hoje eu posso afirmar, eu tenho afirmado isso repetidamente, de que as igrejas estão cheias de pessoas que não têm nenhuma dificuldade de dizer que Cristo é Senhor. Cheia de pessoas que não têm nenhuma dificuldade de cantar as canções porque são bonitas, porque são coisas de Deus. Pessoas que gostam de ouvir mensagens, pregações. Pessoas que aprenderam até a orar. Mas a afirmação que eu tenho feito repetidamente é esta: não todos os que estão dentro de uma congregação, não todos os que frequentam uma igreja são igreja. E esse é um fenômeno real, absolutamente real e comprovável nos nossos dias. Então, mas existe uma sensação, um sentimento em muitas pessoas que gostam de estar misturados com a igreja e que praticam exatamente as mesmas coisas, mas estão ali, regularmente estão participando, porque de alguma forma parece que eles acreditam que estar misturado com o povo de Deus, na hora da bênção, eles também vão como se diz, vão de carona naquela bênção. Na hora, se Cristo aparece para levar a igreja, de alguma forma eles vão junto, porque estão misturados, né, com o povo de Deus. Mas o fato de frequentar uma congregação não significa que aquela pessoa é parte da igreja. Mas, insisto, existe esse engano hoje. Existe esse oscurantismo na mente de muitas pessoas hoje. E todos sabemos que, para ser parte da igreja, nós precisamos sofrer uma intervenção sobrenatural de Cristo nas nossas vidas. Uma intervenção transformadora, né, de Cristo nas nossas vidas. Agora, interessante, quando nós temos que notar também que quando o texto nos diz que não entrará no reino, não todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, é importante notar que o contexto nos obriga a entender que Jesus está fazendo referência à entrada no céu. Porque entrar no reino também pode ser entendido como nossa conversão, como um novo nascimento, para entrar, ser parte do corpo de Cristo. Mas o contexto nos obriga, insisto, que Jesus aqui está fazendo referência à entrada no céu. Não todo é que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. E isso necessariamente me faz lembrar das palavras de Cristo em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Quando Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Parece que é uma relação estreita, íntima, entre ter a Jesus como Senhor e a obediência. Parece que não existe uma forma de separar esses dois elementos. Crer verdadeiramente que Cristo é Senhor e uma vida de obediência ao Senhor. Aqueles que creem o contrário, evidentemente, estão sendo enganados. No versículo 22, diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Esse texto, queridos, tem sido interpretado pela grande maioria de pregadores como que este fazer milagre, profetizar, expelir demônios, é uma obra das trevas, como se fosse uma atuação de Satanás.
E muitos creem e interpretam dessa forma por causa do versículo 23, que diz, onde Jesus diz: nunca os conheci. Por essa expressão de Jesus, a maioria dos estudantes de Bíblia interpretam esse versículo 22 como que foi uma obra do diabo, isso. Mas Jesus está dizendo aqui, queridos, isso que ele está dizendo aqui, claramente nós podemos entender que profetizar, isso pode ser feito por algum apóstata, sem problema. Um apóstata pode profetizar, sem problema. Fazer um milagre, lembremos, um apóstata pode fazer milagre também. Se ele tem o dom para fazer milagre, ele vai fazer milagre. Mas tem um problema. Expelir demônios, querido. Não existe nenhum dom. Não existe absolutamente nenhum dom espiritual que nos capacita para expelir demônios. Os requisitos para poder expelir um demônio e confrontar um demônio, e eu falo isso por experiência de vida, é ser verdadeiramente filho de Deus. É ser verdadeiramente um redimido e ter a Cristo, porque os demônios não vão obedecer a nenhum homem. Eles obedecem ao Cristo que está naquele cristão. Porque eles veem. Lembre-se do Gadareno. Uma pessoa endemoniada vê uma pessoa que disse ser cristão, o demônio que está ali, ele vai ver a Cristo dentro daquela pessoa. Então, é um requisito ser verdadeiramente um filho de Deus, redimido, comprado pelo sangue de Cristo, nascido de novo, regenerado. E ter a Cristo vivendo, habitando dentro de nós. E pela fé. É a única maneira que um demônio pode ser expulsado por uma pessoa, por um cristão, nesse caso. Os outros dois podem ser devido a dons. Mas lembremos que os dons são irrevogáveis. Portanto, uma pessoa apóstata, ela pode seguir funcionando naqueles dons. Mas ele não pode expulsar um demônio. E Jesus, aqui eu creio que intencionalmente colocou isto de expulsar, expelir demônios, como algo que muitos dirão naquele dia. E quando Jesus fala que muitos dirão naquele dia, evidentemente está referindo-se ao dia final, ao final dos tempos, da segunda vinda dele, né? E Jesus disse o seguinte: então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Queridos, quando pensamos no versículo 1 ainda, Jesus enfatiza a importância de viver fazendo a vontade de Deus. Tem muitas pessoas hoje, nós podemos ver que é um problema generalizado, né? Muitas pessoas hoje descuidam deste elemento de viver fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes com a desculpa conveniente também, queridos, de uma doutrina muito importante que se chama justificação. Eu me lembro ter dado exemplo, não sei em que reunião nossa, sobre isso, que eu participei uma vez aqui em Uberlândia de uma reunião de homens. Homens sinceros, e com certeza havia alguns filhos do reino ali. Mas os homens aproveitaram aquela instância de confiança e começaram a abrir o coração e contar situações que estavam vivendo. Algumas coisas que realmente deixavam em dúvida se algum estava convertido. Não? Em outros casos, alguns que tinham que experimentar um verdadeiro arrependimento. Mas o mais maduro do grupo, que não necessariamente me considero que era eu, no momento falou com esses homens e disseram: meus irmãos, é como dizendo, pare com isso. Estamos todos justificados. Quando eu ouvi aquilo, meu coração se desesperou de verdade. Eu falei, será que esse irmão entende o que significa ser justificado, realmente?
Será que esse pessoal que está aqui, que demonstra tanta sinceridade na sua relação com Deus, será que eles entendem realmente o que significa estar justificado? Porque o que eu estava vendo ali, queridos, que, e não somente ali, mas em muitas outras situações que eu fui testemunha, que muitas vezes tem usado essa doutrina tão preciosa, tão importante da justificação, simplesmente como um amuleto. Ou muitas vezes tem sido usado como uma proteção, ou como uma salvaguarda, ou como um salvo-conduto, como uma licença para que eu possa seguir vivendo como eu quero. Lamentavelmente, é o que eu tenho testemunhado muitas vezes. Isso. Estamos justificados. Então, não importa o que você faça, não importa como você viva, não importa nada. Você está justificado. E isso está selado. Então, você não tem como você mudar isso. Muitos têm se apoiado nesse argumento, queridos, para poder viver como quer. Okay? Da mesma forma, como se diz, no mesmo ritmo, assim, da mesma forma, muitos têm usado também uma interpretação fajuta do amor de Deus para pensar e transmitir que Deus tolera tudo. Tem se apoiado no amor de Deus para poder dizer que lá no final Deus não vai ter a coragem de mandar ninguém para o inferno, porque Deus é muito amor. Sabemos que esses pensamentos e essas coisas estão hoje na cabeça do povo, porque tem muitos pregadores que estão ensinando isso. Tem muita gente convencida disso. E, claro, Satanás anda festejando, com certeza, todas essas coisas, né? Uma coisa que eu gostaria de afirmar para hoje, para nós como igreja, queridos, é que a doutrina da justificação, que nós vamos voltar a estudar mais essa doutrina, já temos estudado, mas vamos seguir estudando todas as vezes que seja necessário. Ela jamais vai descartar a importância de conhecer e de fazer a vontade de Deus. Curiosamente, Jesus repete isso de fazer a vontade de Deus como um requisito para poder entrar no céu. Ele repete isso muitas vezes nos evangelhos. Eu gostaria de pedir a alguém que tenha a sua Bíblia aberta aí, talvez, não sei se o Haroldo tenha a sua Bíblia aberta, ou talvez outro, o Marcos, se pode ler um texto para me ajudar aí. Mateus capítulo 12, é um texto também conhecido por nós. Mateus 12, versículo 46 ao 50. Mateus 12, do versículo 46 ao 50. Seja o Marcos ou seja o Haroldo, o primeiro que encontrar, lê para a gente. Hein? Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele, Cristo. E, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus fala isso com tanta ênfase, porque ele viveu, e ele falou isso lá em Mateus, se não me equivoco, 6, versículo, ou João 6, 38, não me lembro agora o versículo, mas deve ser isso aí. Quando ele fala, é porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, senão para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus passou a vida dos 33 anos dele nessa terra, queridos, centrado e focado em uma coisa muito importante para ele, uma prioridade. Fazer a vontade do Pai. Ele conhecia a vontade do Pai. Mas agora o desafio era viver fazendo a vontade do Pai. Nós temos um grande desafio. Não podemos estar usando a justificação como argumento
como desculpa. Mas temos um grande desafio hoje, que é não somente fazer a vontade do Pai, mas, primeiramente, conhecer a vontade do Pai. Jesus conhecia a vontade do Pai. Nós, hoje, temos o desafio de conhecer a vontade do Pai, porque este elemento, de alguma forma, tem sido bloqueado na mente de muitos cristãos. Precisamos despertar com respeito às prioridades do Senhor nas nossas vidas, né? Quando nós lemos Jesus dizendo, naquele dia muitos vão me dizer, se Jesus está dizendo isso, querido, é porque realmente vai acontecer. E não serão poucos, muitos vão vir com um argumento. Mas Jesus, nós fizemos tanto pelo reino, mas nós servimos tanto no reino. Olha quantas coisas eu fiz na minha vida como cristão. Queridos, parece algo simples, e realmente é simples, mas o engano é muito grande. O povo de Deus está orientado a fazer para Deus. Estão tão ocupados em fazer para Deus que negligenciaram a importância e a prioridade de conhecer para fazer a vontade de Deus. É importante isso. Essas pessoas que vieram ali, que Jesus está dando um exemplo, o que é que eles enfatizaram? Nós fizemos isso. Nós fizemos. O Senhor não se lembra que nós fizemos? E Jesus disse, a resposta de Jesus, nunca conheci vocês. O problema não é o que eles fizeram ou deixaram de fazer. O problema é que Jesus enfoca, nunca conheci vocês. O mundo cristão na atualidade, querido, está submergido nesse engano. E são poucos os que estão entendendo. São poucos os que estão focados nas prioridades de Cristo. Eu falei também, eu me lembro de ter compartilhado na nossa congregação uma experiência que eu tive. Que, para mim, é uma experiência que eu tive uma semana depois que eu cheguei aqui em Uberlândia, vindo do Chile. E essa experiência também foi muito marcante para mim. E, ao mesmo tempo, triste, e, ao mesmo tempo, veio a confirmar essa doutrina que tem me acompanhado, o estudo dessa doutrina tem me acompanhado durante muitos anos. Isso que eu estou compartilhando com vocês. Me lembro um morador de rua, um homem mais ou menos da minha idade. Eu me lembro que era mais ou menos às 10 da manhã, mais ou menos nesse horário. Eu estava lá na Praça da Bicota, ali no centro de Uberlândia. Não tinha ninguém. Amanhã, assim, fresquinha. Tinha uma terraça, né? Aproveitei, sentei, estava sozinho, não tinha ninguém. Comecei a tomar um cafezinho ali. Enquanto estava tomando um cafezinho, esse homem se aproxima de mim. E eu nunca vou esquecer aquela conversa curta que eu tive com aquele homem. Nunca vou esquecer. Esse homem veio assim bastante sujo e veio para mim assim pedindo, uma pessoa assim desconectada, né, me pedindo alguma moeda, alguma ajuda, como tem tantas pessoas hoje na rua fazendo. Eu me lembro que ele pediu a moeda assim, como uma pessoa totalmente desconectada de quem era eu. E no momento ele mostra uma expressão de rosto de espanto olhando para mim. E ele aponta o dedo para mim e me diz, textualmente, me diz: Deus trouxe você a esta cidade, porque você tem uma mensagem que esse povo precisa ouvir. Tal qual, queridos. Nem menos, nem mais. Nem uma sílaba, nem uma letra a mais. Essas foram as palavras que ele usou comigo. Quando eu ouvi aquilo, logicamente eu não conhecia esse homem, ele menos me conhecia.
Naquele momento eu falei com ele, senta aqui ao meu lado agora, senta aí. Eu falei, de onde você tirou isso que acaba de falar? Você não me conhece, eu não te conheço. E quando eu falei isso, esse homem se levantou, derramando lágrimas nos seus olhos. Ele abriu os braços e falou comigo, eu fui um profeta de Deus. Agora, olha a minha condição. Novamente, uma experiência em vivo e direto para mim, veio a confirmar aquilo que Deus tinha me feito entender com respeito a esse texto de Mateus 7, 21 a 23. E que, logicamente, é controversial esse entendimento, essa interpretação, com a interpretação tradicional que dão a esse texto no dia de hoje. Eu sei, estou plenamente consciente de que há muitos pregadores, talvez a grande maioria, nunca estariam de acordo comigo com o entendimento que eu estou transmitindo para vocês com respeito a isso. Mas aqui estamos vendo, querido, um caso onde se confirma novamente Romanos 11, 29. Aqui havia para mim um caso que me parecia um caso de apostasia e confirmando ao mesmo tempo que os dons carismáticos são irrevogáveis. De onde esse homem podia ter tirado que Deus tinha me trazido? Como ele não sabia que eu morava já por anos em Uberlândia? Como esse homem podia saber que Deus tinha me trazido? E eu sei que eu vim para Uberlândia por uma voz clara e nítida de Deus. Como esse homem podia ter sabido isso? Como ele sabia quem eu era para ter uma mensagem importante para o povo? De onde ele tirou isso? Foi boa a experiência para mim, foi triste, mas novamente veio a confirmar essa doutrina. Os dons são irrevogáveis. Tem muita gente, especialmente na década passada, havia todo um movimento muito forte a nível mundial, especialmente na América Latina, de campanhas evangelísticas onde a ênfase, a verdadeira estrela do show era o momento dos milagres. Hoje havia muita gente, estádios se enchiam de pessoas. E, logicamente, muita gente tinha necessidade, ia lá por necessidade, mas muitos iam lá buscando milagre. A estrela dessas campanhas supostamente evangelísticas era milagre. A estrela não necessariamente era para todos, era Cristo. Senão, aquele tremendo homem de Deus, que Deus usa para fazer milagres. O povo sem instrução. Agora, com isso, não estou dizendo que todas essas campanhas, queridos, todos esses pregadores que Deus tinha usado com dons de milagres eram falsos. Não estou dizendo isso. Mas o que sim nós precisamos ter claro é que o fato que alguém anda soltando relâmpago pelos olhos, algum pregador anda soltando relâmpago pelos olhos aí, não significa que aqueles relâmpagos são evidência da espiritualidade, de caráter ou de salvação. Nós precisamos ter muito claro isso. Não se trata tampouco de sair por aí julgando e questionando a todos. Eu creio que esse tipo de coisa nós só podemos fazer com evidências. É ter esse pregador diante de nós e perguntar para ele como foi que ele se converteu. Não tem outra maneira. Porque com isso não quero, como se diz, jogar lama de nenhuma maneira naqueles que são autênticos. Porque Deus segue usando. Tem homens de Deus que Deus está usando evangelisticamente, homens de Deus que Deus está usando para fazer milagres. Homens e mulheres. Eu tenho conhecido até mulheres que Deus tem usado desta forma. Ok?
Mas eu quero chamar a sua atenção não por esses personagens que eu estou mencionando, senão o entendimento e a doutrina que vem detrás de todos esses acontecimentos. Isso é o que nós devemos focar. Eu quero que você entenda nesse dia. Ok? Como eu disse, tem muita gente ocupada, fazendo alguma coisa para Deus. Tem muitos ativistas nas igrejas. Eu me lembro também outra experiência de há muitos anos atrás, no Chile, um pastor muito conhecido também, comigo, meu. Ele chegou para mim um dia, e estávamos numa cafeteria, né? E ele falou comigo o seguinte, eu falei, como é que você está? E ele falou comigo o seguinte, olha, meu irmão, eu estou com 1 milhão de coisas para fazer na obra. Quando ele falou comigo que tinha 1 milhão de coisas para fazer na obra, querido, sabe o que eu falei com ele? Eu falei, sabe o que, meu irmão? Pega 500 mil desse 1 milhão de coisas que você está fazendo e joga no lixo. Mas é a obra de Deus. Eu falei, quem falou com você que é a obra de Deus? E desses 500 mil que vão ficando aí, pega outros 300 mil também, pode, com certeza vão para o lixo também. O que você está fazendo de tudo, tem muita gente ocupada, servindo e fazendo de tudo para ver se alguma das coisas que ele faz estaria dentro, né? Atingindo o alvo, dentro do que é aquilo que é vontade de Deus. Porque não sabem, não conhecem a vontade de Deus, então faz de tudo para ver, pode ser que alguma dá na sorte. Alguma dessa atinge a vontade de Deus. Tem muita gente cansada e se desgastando como ativista, fazendo coisa para Deus. E enquanto estão tão ocupados, eles não somente se esqueceram, e junto com o esquecimento veio uma negligência daquilo que realmente importa. E o que importa, queridos, é conhecer e fazer aquilo que Deus quer. Muitos pecam por omissão, mas também muitos pecam por comissão. E pecar por comissão é fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Aquilo que a gente faz que Deus não mandou fazer, aquilo não tem nenhum valor espiritual. Aquilo não é contabilizado de nada espiritualmente por Deus. A única coisa que tem valor espiritual é aquilo que nós fazemos por obediência à vontade de Deus. Este é contabilizado. Pode ter algum valor temporal, natural. Tem muitas coisas boas que as pessoas estão fazendo que tem um valor temporal, mas não tem um valor eterno. Mas também podemos estar pecando por comissão, queridos. E fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, querido, só existe uma maneira de conhecer. E se você me pergunta o que é prioridade na sua vida, na minha vida hoje, é conhecer a vontade de Deus. E como Cristo dizer, não vim do céu, mas eu vou para o céu. E enquanto não vou, minha vida aqui é para viver conhecendo e fazendo a vontade de Deus. Essa é a prioridade. E não ficar simplesmente vivendo uma vida relaxada e frouxa, fria espiritualmente, arrastando-se para ver se mantém no caminho, e se desculpando com o fato de estar sendo de que está justificado. Eu estou cansado de ver essa expressão justificação sendo usada em forma conveniente e tendenciosa. Eu estou cansado de ver como desperdiçam essa palavra tão linda, tão maravilhosa como justificação para as conveniências pessoais e para justificar uma forma de vida deplorável. A única maneira que nós podemos viver conhecendo a vontade de Deus é na intimidade. É a intimidade. Na intimidade da nossa comunhão com o Senhor,
é no entendimento da importância de viver em forma prática o que significa a nossa união vital com Cristo. Entender o alcance e a dimensão disso, por revelação do Espírito, é na intimidade. Quando eu estava estudando e preparando essa mensagem, eu me lembrei, sabe de quê? De Maria e Marta. Jesus visitando Maria e Marta. Lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 36 ao 42. Não se lembra, vocês conhecem a história, né? Jesus estava lá sentado e Marta, mira, queridos, que interessante, Marta estava ocupada fazendo as obrigações diárias da casa. O que Marta estava fazendo era legítimo? Era totalmente legítimo. Marta estava mostrando responsabilidade nas tarefas. Era coisa que ela tinha que fazer todos os dias, com certeza. Era uma pessoa responsável. Era uma pessoa sincera. Estava fazendo algo que era real, era bom o que ela estava fazendo. E Maria, sua irmã, disse que estava sentada aí nos pés de Jesus, aí hipnotizada com as palavras de Cristo. E Jesus aqui, naquele momento, fala: Marta, 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 você está ocupada com muitas coisas, Marta. Mas Maria, ela escolheu a boa parte. Em outra palavra, Maria parece que conhece o que é prioridade. Estar aos pés de Cristo. Queridos, muitas coisas que você vai fazer e quer fazer e crê que precisa fazer, tem certo grau relativo de importância nesta vida. Não necessariamente estamos falando de coisas más, de coisas indevidas. Muitas vezes estamos falando de coisas que são normais, são legítimas. Mas Jesus disse: o que é, Marta, Marta, o que é realmente importante? O que você está fazendo ou estar aqui comigo? E eu creio, queridos, que nós, como igreja, precisamos nos manter despertos, acordados frente a isso. Porque o mundo religioso também está dormindo. Está dormindo. As pessoas já estão perdendo cada vez mais de vista que o que importa, o que realmente importa, é aquilo que Cristo quer, a vontade dele. Não a nossa sinceridade, a nossa sincera determinação de fazer algo para agradá-lo a ele. Muita gente crê que é a mesma coisa. Por anos, a religião tem tratado de meter, enfiar dentro de nós esse conceito grego, né, metafísico, de que desde a nossa plataforma sincera, de nosso coração e amor sincero por Deus, não importa se a coisa está certa ou se está errada, mas se estamos sinceros, e se aquilo que fazemos de coração para Deus, aquilo tem valor, que Deus vai valorizar e vai aceitar. Queridos, Deus não vai aceitar nada que parte da carne humana. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Nós precisamos não somente entender isso, precisamos viver intensamente isso para não ser arrastados, queridos, por essa apostasia que assola o planeta e está arrastando muita gente de dentro das igrejas. A semana passada nós falamos sobre arrependimento, sobre estar resolvidos com Deus. Mas, querido, nós precisamos estar agarrados. Talvez você já escutou isso tantas vezes, mas eu vou dizer até dar calo no seu ouvido. Nós precisamos ouvir 10.000 vezes por dia isso. Precisamos estar agarrados
da cruz de Cristo. Precisamos estar agarrados das virtudes, do legado da cruz, que foi traspassado a nós pela identificação pela fé. Precisamos estar agarrados da vida, dessa união vital com Cristo. Porque, queridos, ali, estar agarrados com Ele, ali nós vamos entender tudo que precisamos entender. Ali você vai saber tudo o que você precisa saber, nem mais nem menos. Ali você vai ver com nitidez e claridade tudo o que você precisa ver. Ali você vai ouvir de Cristo o que Ele quer que você faça. Nem mais nem menos. Ali você vai conhecer o caminho que você precisa trilhar. Ali você vai entender, vai ser guiado pelas decisões importantes que você precisa tomar na sua vida. É ali que nós que pregamos vamos ouvir o que é que devemos falar. Não aquilo que gostaríamos de pregar. Com os anos, pessoas como eu e outros, acumulamos muitos temas, muitos assuntos que pregar. E, naturalmente, poderia ser considerado muito fácil. É só vasculhar nossos arquivos. Encontramos 10, 20, 100, 200 assuntos que poderíamos tratar numa pregação. Mas, queridos, a coisa não funciona assim diante de Deus. A prova disso é que eu estou aqui pregando uma coisa que eu já preguei para vocês. E tenho centos de outros temas que eu nunca preguei para vocês. Mas ali, na intimidade, nós vamos ouvir o que precisamos falar. Ali vamos entender tudo. E estar ali agarrados, queridos, esta é a manifestação da dependência, da graça, dependência da guia do Espírito Santo nas nossas vidas. Na intimidade. Quando fala de intimidade, a palavra grega no Novo Testamento é ginosko. Não, perdão, a palavra conhecer, na verdade. Conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. Eu me cometi um erro aqui, não intimidade, senão a palavra conhecer é ginosko. E esse conhecer, queridos, que aparece ginosko no grego, no Novo Testamento, se refere à intimidade. E existem duas acepções do entendimento da palavra ginosko, que significa conhecer, e que reflete o sentido de intimidade. Por um lado, fala da intimidade sexual, né? Quando vemos textos, né, quando fala que José não conheceu a Maria até que nasceu seu primogênito, ou que Caim conheceu a sua mulher na terra de Nod, né? Uma coisa que muita gente entende errado. E ela concebeu. Esse conhecer ali está falando de intimidade sexual na Bíblia, mas também fala de intimidade espiritual. São as duas acepções, são as duas aplicações que tem o ginosko. Essa palavra ginosko ela tem vários significados, né? Como conhecer, saber, perceber, sentir, proximidade, tem vários sentidos essa palavra, mas reflete, em forma resumida, intimidade espiritual. Na intimidade da nossa comunhão com o Senhor, é essa intimidade, queridos. Não aquilo que fazemos, senão aquilo que somos em Cristo nessa intimidade, é o que vai determinar o caminho certo nas nossas vidas, é o que vai determinar o nosso destino eterno. É o que somos, não o que fazemos. Durante a semana, eu quero contar algo que escutei. Uma história muito curtinha que eu escutei, que me chamou muita atenção, e eu queria compartilhar isso com vocês. A história consiste no seguinte, de que parece que na época, né, dos anos 1800 e tanto, né, lá nos Estados Unidos, parece que é a época do Bang Bang, me parece. E nessa época diz que aconteceu um fato de um jovem que ele cometeu um crime, e ele foi preso por esse crime. Mas aquele jovem, ele
ele parece que era bem conceituado lá na cidade, ou no povoado esse, ao ponto de que as pessoas daquela cidade se juntaram clamando para a liberdade e o perdão desse jovem. E aquilo foi tão forte que chegou aos ouvidos do governador daquela região, daquele estado. E o governador, o que ele fez? Ele se vestiu de pastor, com os garmentos de pastor da época, com a Bíblia na mão, e ele decidiu dar uma carta de perdão para aquele jovem que estava condenado à forca pelo crime que ele cometeu. E o pastor, aquele governador disfarçado de pastor, colocou aquela carta do perdão dentro da Bíblia. E ele disse: eu quero conhecer esse jovem. E ele foi até aquela cidade, com o conhecimento do delegado, que estava encarregado de vigiar aquele jovem. E esse governador disfarçado de pastor se aproximou da cela desse jovem e falou: meu jovem, você que está condenado à forca, eu tenho algo para entregar para você aqui dentro deste livro. Aquele jovem, quando escutou aquilo, começou a cuspir no governador, que supostamente era um pastor, e falou: eu não estou interessado, eu não quero saber, sai daqui. E o governador insistiu: mas jovem, isso é algo importante para a sua vida, o que eu tenho dentro deste livro. E aquele jovem seguiu cuspindo naquele homem e rejeitou e não deixou ele nem sequer falar. Bom, chegou o dia da execução e aquele jovem, quando estava sendo levado, o delegado se aproximou dele e falou: você é um idiota mesmo, né? Você não sabe que aquele homem era o governador e dentro da Bíblia ele tinha a carta do perdão para você, que ia livrar você da forca? E você não quis. E aquele jovem, quando estava sendo levado para a forca, ele pediu a palavra para dirigir-se aos jovens que estavam presentes, porque naquele tempo os juízos e as execuções eram públicas. E ele falou o seguinte: eu não estou aqui, eu não vou ser enforcado pelo crime que eu cometi e pelas coisas más que eu fiz na minha vida. Eu vou ser enforcado porque eu rejeitei o perdão. Vou ser enforcado porque eu rejeitei a vida. Queridos, eu já falei muitas vezes isso aqui entre nós. O homem não vai para o inferno porque ele é mau e pelas coisas que ele fez na vida. Porque o perdão de Cristo pode borrar absolutamente tudo. Ele não vai para o inferno porque ele é mau e pelos pecados que cometeu, senão porque ele rejeitou o perdão de Deus. Da mesma forma, ninguém vai para o céu. Vocês já ouviram isso? Porque fez tudo direitinho, porque é bom. Se alguém vai para o céu, é porque recebeu o perdão de Deus, é porque recebeu a Cristo, porque Cristo habita nele. Você e eu já sabemos disso, até o cansaço. Não existe mérito algum. Não existe nenhum mérito nisso. Tanto assim, como dizia o próprio Spurgeon, se algum dia você encontra um cristão que diz que ele merecia a salvação, é porque ele está condenado. Nós precisamos ter absolutamente claro isso. Eu sempre me remonto, eu quero terminar essa mensagem de hoje, remontando aquele texto da Bíblia, daqueles dois criminosos crucificados junto com Cristo.
Aquele que se arrependeu ali na cruz, querido, ele não foi arrependido para a cruz. Ele se arrependeu estando cravado na cruz. Ele recebeu revelação estando cravado na cruz. E aqui existe um elemento que eu peço a Deus que você entenda e jamais, jamais esqueça, querido. Que aquele homem que foi criminoso a vida dele inteira, não vai nem analisar tudo aquilo que aquele homem sofreu e viveu, mas foi criminoso. E ele mesmo afirma que ele merecia estar aí. Ele merecia essa condenação de crucificação. Ele afirma aquilo. Mas naquele momento que ele creu, Jesus, olha bem, borrou, passou a borracha, querido, no passado completo daquele criminoso. Passou a borracha completa, porque aquele criminoso, ele começou a existir, ele começou a viver naquele momento que ele estava crucificado ali na cruz. Para Deus, ele começou a viver ali. Para Deus, ele começou a existir ali, naquele momento. E a Bíblia nos afirma, do Antigo ao Novo Testamento, que Deus, ele lança no profundo do mar do esquecimento nossos pecados e a nossa vida passada. Não é que Deus sofre de amnésia. É que Deus, conscientemente, ele não toma em conta nosso passado e jamais nos vai lançar no rosto o nosso passado, uma vez que fomos perdoados. Quem faz isso é o diabo. E os irmãos que estão a serviço de Satanás também fazem isso. Mas Deus jamais, a um redimido, ele vai lançar em rosto qualquer coisa que ele fez no passado. Para Deus, deixa de existir o passado daquela pessoa. É como se aquela pessoa nunca tivesse feito aquilo que fez a vida inteira. Nós precisamos entender isso de forma implacável, queridos. Foi tão assim que Jesus falou, cara, você nasceu hoje. Você nasceu hoje e vai para o paraíso hoje mesmo comigo. Aquele cara nunca fez nada de bom na vida. Nunca. O passado dele não o condenava. E tampouco uma vida exemplar ou coisas boas que pudesse ter feito na vida jamais foram um requisito para que ele fosse para o paraíso juntamente com Cristo. Tinha gente melhor para inaugurar o paraíso? Com certeza. Moisés, Abraão, Davi, os grandes profetas, João Batista. Tinha tantos outros, né? Melhor gente para poder inaugurar o paraíso. Mas Jesus inaugura o paraíso com um cara absolutamente inútil. Absolutamente inútil. Mas para Deus, ele começou a viver ali. Isso precisa ficar gravado para nós, de forma absoluta. Agora, esse mesmo princípio, querido, eu quero que você tenha presente esse princípio, com isso vamos concluir. Deus não toma em conta o nosso passado e nos considera vivos a partir do momento que nós cremos. É matemática dele. Claro, a nossa matemática é diferente, sempre vai ser. Mas precisamos entender a matemática de Deus. Da mesma forma, querido, quando Jesus fala com aqueles homens, eles dizem, mas Senhor, como que o Senhor não vai lembrar? Eu tenho certeza que o Senhor se lembra todas as vezes que profetizamos. Tantos demônios que nós expulsamos. E quantos milagres com a ajuda do Senhor. O Senhor aí estava atrás disso aí. Nós fizemos tantos milagres. E Jesus vem e responde, nunca vos conheci. E eu nunca vos ginosco. Nunca intimamos espiritualmente. Eu nunca senti vocês.
Eu nunca tive intimidade com vocês. Queridos, como entender isso? Temos que entender que é um princípio de Deus, que não tem, curiosamente, não tem relação alguma com a maneira de pensar humana. Eu vou pedir, Pedro Júnior, se você tem a Bíblia aberta, você poderia ler para a gente Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 21 ao 26. Eu vou pedir a máxima atenção sua, meus irmãos, sobre o que está dizendo ali. Por quê? Porque esse texto, ele reflete como que Deus pensa, porque aquilo que está ali, Ezequiel escreve e fala, foi dado pelo Espírito Santo ao profeta Ezequiel, expressando exatamente como Deus pensa. E, querido, Deus não muda seu critério, Deus não muda a sua forma de pensar. Por favor, Pedro, Ezequiel 18, 21 ao 26. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer tudo o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta de todos os seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. O mesmo princípio que Deus utiliza com o pecador, anulando o seu passado, é o mesmo princípio que Deus aplica sobre o justo que se desvia, que se apostata da fé. É como se tudo de bom que ele fez na vida dele não são contabilizados por Deus. Tudo que ele foi antes não entra na contabilidade de Deus. É por isso que Jesus diz algo aqui: nunca vos conheci. Com certeza isso não fez sentido para esses homens. Não fez sentido para eles. E não vai fazer sentido para aqueles que falarão isso com Jesus na sua segunda vinda. Ficarão ainda com interrogante na cabeça, ficarão confusos naquele dia. Mas Jesus falava muitas vezes coisas e não dava explicações naquilo que ele falava. E quando Jesus disse, nunca vos conheci, queridos, é exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo para eles o seguinte, na linguagem nossa, né? Eu sei, você me serviu durante 40 anos. Mas sabe o quê? Tudo aquilo entra pelo mar do esquecimento a partir de agora, por causa da sua apostasia. Porque você deixou de crer. E lembrar, queridos, a nossa união vital com Cristo é a nossa união vital com a salvação. Lembrando aquilo também que você já sabe. A salvação não é algo que Cristo nos deu. A salvação é tê-lo presente permanentemente em nós. Porque ele é. Salvação é uma pessoa. Não é um embrulho, um presente que vem embrulhado. A salvação é ele mesmo. Permanecer em Cristo, queridos, é permanecer salvo. Permanecer em Cristo é permanecer na intimidade. Tudo que você e eu precisamos é isso. Permanecei em mim, diz o Senhor. Permanecei em mim, diz o Senhor. Isso é tudo que você e eu precisamos. E dali,
todo o demais vai fluir. Amém? Que Deus possa abençoar na sua vida, possa lembrar aqueles que já ouviram também muito disso no passado. Mas, queridos, eu espero que realmente tenham entendido a importância e a profundidade da compreensão deste texto. Estarei imensamente agradecido a Deus que vocês entendam o significado desse texto, porque é inteiramente coerente com o resto da Bíblia. E não ter uma interpretação simplista, muitas vezes tendenciosa, sobre o texto. Que Deus possa seguir ministrando suas consciências, seus espíritos, e abrindo o seu entendimento para a compreensão das Escrituras, para a glória dele. Amém, Marcos. Devolvo a palavra para você. Obrigado, Paulo, pela mensagem, muito edificante. Obrigado, Paulo. Uma bênção. Palavra de Deus para nossas vidas. Vamos entregar esse tempo em oração, e se alguém tiver algum comentário, sentir da parte de Deus transmitir alguma coisa, aí eu vou abrir o microfone para os irmãos, tá? Então vamos curvar nossas cabeças, nos dirigir a Ele. Pai amado, obrigado pela essa mensagem, Pai, que nos entregou hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que permanecemos em Ti, Senhor. Pai, e se tem algum elemento, Pai, que testifique que permanecemos em Ti, Senhor, é sermos disciplinados por Ti, Pai. Pai, é o Senhor nos podando para que haja crescimento, Pai. Obrigado, Senhor. Se tem uma mostra, Pai, de que permanecemos em Ti, Senhor, é o contínuo crescimento em Cristo Jesus, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua fidelidade conosco, Senhor. Fidelidade a Ti mesmo, Senhor. Pai, que essa mensagem, Pai, encontre terra fértil, Pai, e possa crescer para dar fruto, Senhor. Fruto de justiça, Pai. Fruto de Cristo em nossas vidas, Pai. Obrigado por nos revelar, Senhor, tão profundo mistério da palavra, Senhor, que talvez na ocasião os apóstolos não entenderam, os seguidores de Cristo não entenderam, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai, nos revelar, Senhor, essa mensagem, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor esqueceu os nossos pecados, Senhor, nos jogou no mar do esquecimento, mas sabemos que não foi de qualquer maneira que o Senhor fez isso, Senhor. Sabemos, Senhor, que um justo sofreu a justa ira de Ti, Senhor, em nosso lugar, Pai. Não foi de qualquer maneira, Senhor. E recebemos o Teu perdão, Senhor. Recebemos, Senhor, não como jovem tolo, Pai, que não recebeu a carta de libertação, como a história que o Paulo contou, Senhor. Mas, Senhor, recebemos o Teu perdão, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. E confessamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor, por se revelar a nós, por dar esse privilégio, Senhor. Não foi de qualquer maneira, Senhor. Agora, Senhor, te peço, Pai, da mesma maneira que o Senhor nos resgatou, Senhor, lá atrás, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, força para permanecer em Cristo, Senhor. Para permanecer em Cristo, Senhor. Nos dê graça, Senhor. Derrame Tua graça, Senhor, para que haja crescimento, para que quando chegar naquele dia, Senhor, não chegamos diante de Cristo e falamos, Senhor, expulsamos demônios, Senhor. Senhor, em Teu nome curamos, Senhor. Em Teu nome fizemos milagre. E Cristo vire para nós e diga, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas antes, Senhor, chegamos diante do trono, Senhor, para somente ser julgado nossas obras, Pai. Não para recebermos a justa condenação. Em nome de Jesus, Pai, estejamos escondidos em Cristo, Pai. Amém, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. O microfone está aberto, meus irmãos. Quem tiver algum comentário para enriquecer esse momento, se receber alguma coisa do Senhor, está aberto. Pode ser alguma pergunta também, meu irmão, de algo que não entenderam. Ô, Paulo, na verdade, quando o senhor vai transmitindo a mensagem, vai vindo vários... Eu vou anotando aqui, né? Inclusive coisas que estão fora do tema que eu vou evitar falar, para não desvirtuar.
Mas é uma coisa que me chamou a atenção, que está dentro do tema, é como que as coisas que Deus faz, que no momento, às vezes a gente não entende, não faz sentido nenhum para a gente, mas que a ideia é que a gente não precisa entender. Por exemplo, você deu o exemplo dos apóstolos, quando ele transmite Cristo transmitia as mensagens, às vezes as pessoas não entendiam nada, mas tudo apontava para algo muito superior. Trazendo para os dias de hoje, por exemplo, o tempo que a gente está vivendo do Covid, a gente não entende, a gente está enclausurado em casa, com máscara, passando algumas dificuldades, talvez, por não trabalhar, mas tudo tem um propósito superior da parte de Deus para nossas vidas. Então, como nunca necessitamos entender a vontade de Deus para nossas vidas, como agora, em momentos difíceis como este. Isso para mim é um exercício para a gente viver por fé, não por vista. O Covid põe em evidência a tremenda dependência que nós temos da graça de Deus. A prova disso é o medo, o temor de muitos. Bom, se ninguém tem nada para contribuir no momento, é isso, meus irmãos. Um prazer estar com vocês e dou por encerrado. Última chance, quem quiser falar, o Pedrinho abriu os microfones. Não era pergunta, não. É só para despedir mesmo. Tá bom, gente. Benção a palavra, viu, Paulo? Muito bom. E você fala que já falou mais de uma vez com a gente, mas sempre quando você fala de novo os mesmos assuntos, aparece coisa nova que Deus vai falando. É benção. Sempre. Com certeza. Como se fosse a primeira vez. Né? É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Bom domingo a todos aí. Bom domingo. Um abraço para todos, queridos. Meus irmãos. Tenham um domingo abençoado, todos vocês. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. Até mais. Amém. Tchau, Nathaniel. Falou. Tchau, Fabrício. Tchau, Josi. Tão distante aí da gente. Igual a gente agora. Tchau, Rosângela, Michele, Paulo, Dona Elza, senhor Pedro, Dani. Tchau, seu Pedro, senhora Elza. Senhor Silas. Fabrício, Josi. Um abraço, queridos. Silas, um abraço, meu irmão. Haroldo, Rosângela. Michele, tchau. Nos vemos daqui a pouco. Ok. Daqui a pouco. Ô, Paulo, tchau, Paulo. Tchau, Fabrício, Josi. Pessoal, valeu, até mais. Fabrício, Josi. Abraço. Tchau. Aí, cara.